Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 2 lições possíveis nesse diálogo de Jesus a respeito desses 2 acontecimentos trágicos. A primeira lição é a que Jesus dá ao dizer que estas pessoas que sofreram estas 2 tragédias não sofreram isso como punição por serem pecadores. Esta era a mentalidade do povo de Israel. A ideia da retribuição. Se lhes aconteceu alguma coisa tão grave, é porque eles pecaram. Porque Deus castiga quem peca. Se eles são bons, Deus os abençoa e tudo vai bem para eles. Então, a teologia da retribuição, que evolui para aquilo que até hoje existe, conhecido como a teologia da prosperidade, que é tão explorada e que pode beneficiar tantas igrejas ao fazer as pessoas pensarem que, se forem fiéis, inclusive fiéis ao dízimo, podem contar com todos os benefícios de Deus. E se estão doentes, é porque tem algum demônio. Ao procurar a igreja, podem ser libertados desses demônios e ficam curados. Esta teologia prevalecia no tempo de Jesus. É a mesma coisa que acontece quando, no Evangelho de São João, ele passa por um cego de nascença e perguntam a ele: quem pecou? Este cego ou seus pais? Porque, afinal de contas, ele já saiu do útero da mãe cego. Então, ele teria pecado no útero da mãe, ou então sua cegueira é punição pelo pecado dos pais. Lá Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram. Aqui Jesus diz: vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores por terem sofrido isso? Eu digo que não. Tinham trazido essa notícia para ele, possivelmente um acontecimento recente. Jesus, então, responde dessa maneira e traz um outro fato que parece ser conhecido deles. E quando aquela torre de Siloé caiu, matando 18 pessoas.
Vocês pensam que essas pessoas estavam pagando pelos seus pecados, porque elas eram mais pecadoras do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Jesus não concorda com a teologia da retribuição. Jesus não concorda com a teologia da prosperidade. Embora muita gente, em nome de Jesus, a pregue por aí afora. Até em ambientes católicos, já vi isso. Jesus não concorda com essa teologia. De mais a mais, se essa teologia fosse real, o que dizer dele que morreria na cruz? Aquilo que disseram aos pés da cruz. Se és o Filho de Deus, desça da cruz, e nós acreditamos. Porque se és o Filho de Deus, é impossível que você esteja sofrendo isso. Se está sofrendo é porque é um pecador. O próprio sacrifício da redenção nos faz pensar que esta ideia não pode ser aceita no ambiente cristão. Essa é a primeira lição. Essa primeira lição Jesus a deu para as pessoas daquela época que tinham essa mentalidade. Não para nós. A não ser que você tenha essa mesma mentalidade, então é para você também. Vocês pensam que eles morreram assim porque pecaram? Eu digo que não. A segunda lição atinge as pessoas do tempo de Jesus, os seus ouvintes, e essa atinge a todos nós. Ele diz: eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Se vocês pensam que vocês são santos e não se converterem porque acham que não precisam mais de conversão, vocês, sim, merecem a mesma sorte. Então, essa segunda lição de Jesus é: todos somos pecadores, todos precisamos de conversão. Não, mas já fiz uma virada na minha vida. Ótimo, parabéns. Precisa continuar se convertendo. Enquanto existir vida, é tempo de conversão. Mas ao final, Jesus então traz uma grande mensagem consoladora ao contar a parábola, para dizer que, embora a figueira devesse ser arrancada, porque faz 3 anos que o proprietário procura figos e não encontra, o vinhateiro pede um tempo a mais. A parábola de Jesus fala da misericórdia. Jesus tem um discurso assertivo: se não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Mas o juízo final não é agora. Todo mundo que prega a antecipação do juízo de Deus neste mundo está dizendo uma coisa que a igreja não ensina. O juízo vem depois da morte, não antes. Enquanto há vida, há possibilidade de conversão. 3 anos foram os anos do ministério público de Jesus e da sua pregação. Faz 3 anos que eu estou pregando e vocês não se convertem. Mas eu tenho paciência. E esta paciência a gente poderia representar de uma certa maneira a ação do vinhateiro e esse tempo como o tempo da igreja. A igreja continua pregando. Jesus realizou sua missão, 3 anos, mas a igreja, como o vinhateiro, diz: eu vou cavar em volta, vou colocar adubo, há tempo ainda. E então Jesus diz que Deus tem paciência, que existe o juízo, que é preciso se converter, que o juízo ainda não aconteceu. Por isso, os males que acontecem nesta vida jamais podem ser atribuídos a Deus como se fosse um castigo. Essas pessoas estavam oferecendo o sacrifício a Deus. É como aquelas pessoas que estão indo para a Romaria e sofrem um acidente, para a Romaria Aparecida e sofrem um acidente e morrem.
É castigo de Deus? De modo nenhum. Estão fazendo uma coisa tão boa. Então, como Deus permitiu? Deus permitiu porque esta vida tem seus riscos, seus caminhos, nós temos nossas responsabilidades e existem muitas coisas que escapam da nossa liberdade, da nossa capacidade. Estamos vivendo neste mundo segundo as leis que Deus criou, mas sem necessariamente ter a intervenção de Deus em cada acontecimento. Não posso pensar que cada raio que cai foi Deus que mandou. Que cada pessoa que caiu doente foi Deus que fez ela ficar doente. Olha, fique doente. Não. Isso aqui faz parte da nossa natureza que Deus criou, com suas leis próprias. Então, Jesus diz que é preciso se converter, que o juízo ainda não aconteceu, que há tempo, mas é preciso ser responsável. Nada de acomodação, nada de desespero. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.